Você gostaria de saber mais sobre fobia social e timidez? E gostaria de fazer perguntas para um psicólogo? Então fique ligado porque eu vou responder algumas perguntas e quem sabe eu posso responder as suas também. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o psicólogo Alberto Josmar e eu ajudo pessoas com fobia social a interagir e se comunicar sem ficar ansioso. Bora responder as perguntas? E a primeira pergunta é: a minha fobia social é genética? Existe cura? É claro, meu amigo, que existe cura, pode ficar tranquilo. Não é porque ela tem questões genéticas que você está fadado a ser uma pessoa fóbica ou ansiosa pelo resto da vida. Imagine uma pessoa com câncer. Ele tem informações que pessoas na família dela também teve câncer. E aí, a pessoa está condenado a ter câncer também? Então, se meu pai, a minha mãe teve câncer, o meu irmão ou algum parente, eu também vou ter câncer? Não necessariamente. E o que você herda não é a doença, você herda uma predisposição. Você tem uma vulnerabilidade. O que isso quer dizer, Alberto? Que os riscos, as chances de você obter essa doença, as chances aumentam. Você pode obter sim ou não. Então depende muito do seu estilo de vida, o que você faz no seu dia a dia, o seu ambiente social. Então a genética, provavelmente a pessoa que desenvolveu a doença, é claro, ela tem componentes genéticos, mas isso não determina se ela vai desenvolver, por exemplo, no caso da fobia social, se vai desenvolver ou não. Ela precisa ter outros fatores ali para influenciar. Então vamos dizer assim, você tem esses genes, só que eles precisam ser ativados, acionados como se fosse ali um gatilho mental. Então, por exemplo, eu tenho pouco cabelo, Aqui na parte da frente eu perdi o cabelo. Só que fui ver na minha família, os meus irmãos têm cabelo, tem ninguém careca, Meu irmão, meus primos, meus tios, meu avô também tinha cabelo. Ué, mas da onde que veio isso então? O meu pai, ele tem algumas entradas, mas ele não é careca. Então devo ter em alguma pessoa da minha família, avós, alguma coisa assim desse tipo. Só que determinado momento, ou situação da minha vida, talvez muito estresse ou estilo de vida, então foi acionado, algum gatilho foi acionado e aí eu comecei a perder cabelo aqui na frente. Mas se olhar para a minha família, não tem pessoas calvas, ou careca, então não tem, tá? Para você entender um pouquinho melhor assim da questão da genética, porque as pessoas precisam entender também as causas. O que seria isso, Alberto? Então, para ilustrar isso, vou dar um exemplo. Imagine uma árvore. Então nós temos árvore, quando a pessoa olha de fora, o que a gente vê? A gente vê lá, por exemplo, uma árvore frutífera, tem frutos, tem galho, tem flores. Os frutos a gente pode considerar como se fosse os fatos, as consequências. Tá? No caso da fobia social, eu não consigo interagir com as pessoas, eu tenho medo de falar em público, eu travo na hora, eu não consigo fazer uma entrevista de emprego, eu fico muito ansioso, muito nervoso. Então nós temos aí o quê? Os fatos, as consequências. Depois nós temos os galhos, as folhas, que aí podemos dizer que são os sintomas. Dentro da fobia social nós temos vários sintomas físicos. Quando a pessoa vai interagir com a outra, ela começa a sentir falta de ar, sensação de sufocamento, as mãos começam a transpirar, o coração acelera. Ou seja, várias reações físicas podem surgir nesse momento. Sintomas de comportamento, quando ela está, por exemplo, em um mercado, um ambiente fechado com outras pessoas, uma sala de aula, ela começa a ficar angustiada, fica ansiosa, a ansiedade começa a subir e ela quer fugir do local. Ela sente uma necessidade urgente de sair do local ou evitar a situação social. Nós temos aí o que? Sintomas comportamentais. Então, os galhos, as folhas, representa aí os sintomas. Mas, quando essa árvore não dá fruto, e aí, onde é que está o problema? Onde que está a causa?
Então muitas pessoas falam, essa árvore, vamos cortar essa árvore, não deu fruto. Nós temos que olhar abaixo da terra. E as causas, elas estão nas raízes, que são a parte física, parte psicológica, parte espiritual e parte social. E eu coloco esses pilares em 3 categorias. Nós temos aí a genética, o ambiente social, e dentro do ambiente social nós temos vários fatores que podem contribuir para que a pessoa desenvolva fobia social. Nós temos o bullying, nós temos maus tratos, a pessoa pode sofrer abuso sexual, abuso psicológico, abuso emocional. A pessoa pode ter tido algum tipo de trauma na infância ou na adolescência, e isso pode desencadear uma fobia social. Então a pessoa teve um evento estressante. O que é o trauma? É um evento estressante que não é usual do dia a dia da pessoa, como acidentes, quedas, violência, doenças. Outro fator, a pessoa pode aprender observando outras pessoas. Então, às vezes, você está em um grupo social e aí uma pessoa faz um comentário, dá uma opinião, aí o pessoal tudo tira sarro, zoa. Aí o que você faz? Você fica com o pé atrás, não vou falar nada porque o pessoal vai me zoar. Então, ou seja, aconteceu com outra pessoa, também pode acontecer comigo. Então, são vários fatores aí no ambiente social que pode influenciar o desenvolvimento da infância. Então, como que foi a sua infância, como que é a relação, né, dos seus pais. Os seus pais eram pessoas ausentes, você foi negligenciado nos seus cuidados. Então, tudo isso aí a gente leva em consideração. E aí, na terceira categoria, nós temos a personalidade, o temperamento. E cada pessoa tem uma personalidade, ninguém é igual a outra pessoa. Você pode ver que até pessoas parecidas, gêmeos, eles têm personalidades diferentes. Pode parecer externamente, são iguais, né? Nossa, não tem como distinguir, mas a personalidade é diferente, né? A impressão digital sua é diferente, a íris dos seus olhos é diferente, né? O modo como você anda, a sua marcha é diferente de qualquer outra pessoa, né, no planeta Terra. Então, ou seja, o ser humano é uma pessoa singular. Então, nós temos essas 3 categorias, né? A genética, o ambiente social, a personalidade. Então, só a genética não faz você desenvolver uma fobia social. Então, precisa de outros fatores. E não é porque tenha a genética é que a fobia social não tem cura. Não é porque eu tive ou qualquer questão em qualquer dessas categorias. Não tem problema, tá? A minha personalidade é um pouco retraída. Eu sou um pouco introvertido. Não tem nenhum problema. Entendeu? Eu sofri um trauma. Eu tive uma experiência negativa. Eu tenho um bloqueio. Não tem problema, tá? Então, a questão é o seguinte, é você encontrar a causa. Não necessariamente o que desencadeou a fobia pode ser também o que está mantendo. Então tem que trabalhar a causa, identificar os comportamentos que você está mantendo, estratégias que você está utilizando. Então, assim, pela ciência a gente sabe que a genética ele não é o fator predominante que traz, né, saúde ou vai trazer longevidade para a pessoa. A gente sabe que a genética é uma questão muito pequena, porcentagem muito pequena. Então hoje a gente sabe que mais de 60%, né, você é responsável, o seu comportamento, as suas atitudes. Então o seu estilo de vida vai fazer a diferença, tá? Então, semana passada, por exemplo, eu atendi várias pessoas e aí quando perguntava por que você acha que você desenvolveu a fobia social, ela fala, tive um bullying, eu tive uma experiência negativa. Aí eu perguntei, e aí na sua família, tem alguém na sua família que é tímido, que tem ansiedade? E mais de 90% responderam que sim. Então, ou seja, tem um componente ali genético, mas também tem algo que fez com que a pessoa ativasse essa genética, né? A pessoa teve um trauma, teve uma experiência negativa, sofreu bullying, vários episódios, né, várias ocorrências, a pessoa sendo humilhada, sendo rejeitada. Então, por exemplo, na escola, então a pessoa, diversas situações a pessoa ia passando, as pessoas iam zoando ela, né? Tinha um evento, e isso vai reforçando o quê? A experiência negativa, né, que realmente
ela está sendo rejeitada pelas pessoas. Outro dado importante também, quando eu faço entrevista com os meus pacientes, eu pergunto, e aí, outras pessoas da sua família também são tímidas, têm fobia social? E a maioria responde que não. Então, ou seja, só ela que desenvolveu. Por que que ela desenvolveu? Porque em determinado momento da vida dela, ela acionou esses genes, ativou. Assim também foi comigo. Então, meu irmão, minha irmã têm vida normal. Tá? Não são pessoas tímidas, são pessoas normais, nunca tiveram problema aí de interação. E vamos para a nossa próxima pergunta. Deixo de frequentar lugares com familiares por causa do medo deles fazerem perguntas e eu travar. Como lidar com isso? Eu acredito que você, além do medo que você tem nessa situação social, também você deve sentir ansiedade. Então, a ansiedade e o medo, eles andam juntos, ok? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma pergunta para si mesmo. Qual é o seu pior medo nessa situação? O que você teme de pior? Qual é a pior coisa que pode acontecer nessa situação? Só eles fazerem perguntas? Será? Então é algo que você tem que investigar isso, fazer, se questionar. Então será que você está com medo de passar vergonha, de ser humilhado, de ser julgado, das pessoas perceberem que você está ansioso? Talvez você não quer que as pessoas saibam que você está com ansiedade ou tem esse problema com ansiedade. Eu quero esconder, não quero que as pessoas saibam. Então você tem que identificar esse pior medo, tá? Porque o medo é o que alimenta a ansiedade. Então você não deve só sentir medo, também você deve sentir ansiedade quando está nessas situações. E aí você tem que fazer o quê? Uma aproximação gradual desse evento, tá? Trabalhar esse pensamento, interagindo com as pessoas da sua família. Talvez, eu não sei, nesse evento pode ter muitas pessoas. Talvez seja legal você começar interagindo com poucas pessoas. Tá? Então você vai fazendo a aproximação aos poucos, de forma gradual. Outra pergunta, será que sou fóbico social ou antissocial? Bom, isso é uma boa pergunta. Primeiro, eu não gosto de utilizar essa palavra, tá? Antissocial. Então, anti vem do grego, né? Significa oposição. Então, dá uma ideia de que você está contra alguma coisa, né? Você pode ser uma pessoa que não gosta de se enturmar muito, tá? Isso, como eu disse, né, uns minutos anteriores. Então, não existe nenhuma pessoa igual. Então, existem vários tipos de personalidade. O que é a personalidade? É o jeitão da pessoa. Então, tem pessoas que preferem ficar sozinha, não prefere, gosta de pequenos grupos, é uma pessoa mais reservada, mais seletiva, não é todo mundo que ela convida para ir na casa dela. Então, são pessoas que selecionam bem, né, as amizades, pessoas com quem vai se relacionar. Então isso é perfil de cada um. Por outro lado, tem pessoas que já são mais comunicativas, pessoas que por onde passa já conversa com todo mundo, é uma pessoa que sempre está aberto a novos relacionamentos. E quando você fala assim antissocial, talvez seja esse seu modo de relacionar com o mundo, com as pessoas. Então aí você tem que pensar no seguinte, tá? Você está resolvido? Você tem algum problema com relação a isso? Você tem algum sofrimento? Você tem prejuízos? Não, tenho uma vida normal, né? Tenho nenhum problema com isso, né? Eu trabalho, estudo, tenho alguns amigos, mesmo que seja pouco, mas eu tenho. Então não tem nenhum problema, só que eu não gosto de me enturmar muito. Então isso pode ser algo super normal para você. E olha, assim, na questão do antissocial, nós também temos o transtorno de personalidade antissocial. Não estou falando desse transtorno, tá? Estou falando simplesmente do comportamento. E a questão do transtorno de personalidade antissocial é o seguinte, a pessoa ignora regras básicas. Tem que verificar isso. Você está ignorando regras básicas de convívio, de comportamento social. Então tem pessoas que não gostam ou têm problema em seguir regras. E na nossa sociedade nós temos regras. Você deve ter regras na sua casa, onde você mora,
Existem regras no trabalho, existem regras na sociedade, no bairro. Se você matar alguém, você está infringindo uma regra. Matar alguém, artigo 121, você vai preso. Eu briguei com alguém e machuquei essa pessoa, lesão corporal. Então tudo, as nossas ações, nossos comportamentos têm consequências. E existem regras para isso. Por que já existe regra? Porque alguém já quebrou essas regras. Tá? Então você pode pensar nessa situação. Você é uma pessoa que tem problema com leis? A polícia sempre está indo na sua casa toda semana? Os seus pais chamam a polícia por causa de você? Você é uma pessoa com muito problema? Tem costume em quebrar regras sociais? Tá? Então, se for nesse caso, nesse sentido, pode ser um transtorno de personalidade antissocial. A fobia social já é diferente, né, do antissocial. Então veja que as pessoas podem confundir fobia social com outros transtornos. Existem aí pelo menos mais de 20 transtornos que têm sintomas parecidos com a fobia social. Então, a fobia social, você tem que ter sintomas de medo e ansiedade intensa de situações sociais, pelo menos aí uns 6 meses. É claro, tem outros sintomas também, há outros critérios. No caso do fóbico social, ele quer estar com as pessoas, ele se esforça para interagir, para se comunicar, mas ele não consegue, ele fica ansioso, fica nervoso, tem medo, tem um sofrimento. Existem esses sinais. O fóbico social procura a maior parte do tempo evitar as situações, tem muita dificuldade de interagir, de se expressar, de se comunicar com as pessoas, mas ele tem o desejo de estar com as pessoas. Ele quer fazer amigo, ele quer namorar, quer trabalhar, mas ele tem essa dificuldade, diferente do antissocial. O antissocial, eu não quero me enturmar, para mim tudo bem, tá tudo beleza. Não há, o antissocial não tem crise de ansiedade. Eu não consigo interagir e estou sofrendo agora de ansiedade, tenho um medo terrível. Não, o pensamento central é outro, não tem nada a ver com a fobia social. Por isso que é importante a gente fazer uma avaliação, porque a gente consegue distinguir entre um entre outro. Vamos para a nossa próxima pergunta. Um curso de oratória cura o medo de falar em público? Se não cura, existem técnicas para trabalhar isso? Meu amigo, um curso de oratória não cura o medo de falar em público. Não existe isso. O que acontece é o seguinte, um curso de oratória, o que ensina em um curso de oratória? Ensina técnicas de oratória para você desenvolver uma apresentação, para desenvolver a sua expressão oral. Geralmente pessoas que procuram um curso de oratória, pessoa que quer desenvolver a sua comunicação, é um palestrante, uma pessoa que quer trabalhar nessa parte, nessa área. Eu já fiz curso de oratória e não tem nada a ver trabalhar, né, o medo, a fobia da pessoa. E até porque um curso de oratória ele é muito curto. Ali 1, 2 aulas, né, de 4 horas de curso de oratória você faz. Tá? Então é muito curto, tá? E eles vão trabalhar técnicas de oratória para você se expressar, para você se comunicar. Então, como preparar uma apresentação, né? Como eu devo me portar em uma apresentação, o que eu devo fazer com as mãos, os gestos, que posição eu devo estar, técnica verbal, técnica não verbal, tá? que diz respeito aos seus gestos, né? O seu comportamento. Vai trabalhar a parte de introdução, como fazer fazer essa apresentação. Durante a apresentação, o que eu faço? Encerramento, como que eu devo encerrar um discurso, uma palestra. Também, dentro de um curso de oratória, você vai aprender a corrigir vícios de linguagens. E outras técnicas, como falar de improviso. Então não tem nada a ver aí com curar o medo, curar a fobia. Então, uma coisa que você tem que pensar, analisar,
Então, por que você tem dificuldade de falar em público? Você sofreu algum trauma? Você tem alguns problemas emocionais? Teve alguma experiência negativa? Então, você tem alguma fobia? Talvez você teve esses problemas e não sabe. Então, se você tem algum problema desse tipo, dessa ordem, então um curso de oratória jamais vai resolver o seu problema. Então, você tem que realmente fazer um acompanhamento psicológico com um profissional. E o medo de falar em público, ele é uma fobia social específica. Talvez você tenha o seu trabalho, você é casado, namora, tem amigos, não tem nenhum problema com relação a outras áreas da sua vida. Mas, na hora de falar em público, você tem muita dificuldade, você tem ansiedade, uma ansiedade muito forte. Isso provavelmente é uma fobia social específica, que você pode trabalhar em poucas sessões, você pode resolver esse problema. Uma outra coisa também, talvez a pessoa não seja tão confiante, então precisa trabalhar também a autoconfiança da pessoa. Porque uma coisa é você falar com um amigo, com uma pessoa, outra coisa é você falar para diversas pessoas. É bem diferente. Então você pode fazer essa distinção. Medo todos nós temos. Talvez você pode sentir um desconforto ao falar em público ou falar em uma reunião. Não tem nenhum problema com relação a isso, né? Sentir uma apreensão, ficar um pouco ansioso. Só que eu tenho que diferenciar isso. Será que esse desconforto trava na hora que eu vou falar? Na hora que eu vou me comunicar? Tem um discurso lá de 20 minutos, 30 minutos, só que eu termino em 5 minutos. Então, já não é mais um medo somente. E o extremo do medo é o quê? É a fobia. O que é a fobia? É um medo exagerado. A pessoa tem um medo excessivo. Então, segundo as pesquisas, falam que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Então, é algo muito comum que as pessoas têm. Então, um curso de oratória não vai resolver o seu problema. Talvez você precisa realmente fazer um acompanhamento psicológico. E a nossa próxima pergunta: toda vez que encontro pessoas na rua, tenho pensamentos negativos, como resolver isso? Bom, nós temos 3 níveis de pensamento. Nós temos pensamentos automáticos, eles fluem espontaneamente e nós não percebemos ele porque nós estamos prestando mais atenção nas nossas emoções do que nos nossos pensamentos. Segundo nível de pensamento, nós temos aí as crenças intermediárias. E no terceiro nível, as crenças centrais. Imagine um iceberg. Então, um iceberg, mais de 80% dele está debaixo da água. Então, a parte de cima eu considero aí como os pensamentos automáticos. E esses pensamentos, é claro, eles podem ser negativos ou disfuncionais, como eu chamo. E aí, como que você vai resolver isso? Então, primeira coisa, você precisa identificar esses pensamentos. Que pensamentos que você está tendo? Alberto, o ser humano tem muitos pensamentos durante o dia. Então, a pessoa tem centenas ou até milhares de pensamentos por dia. Então, mas qual pensamento a gente vai trabalhar? Aquele pensamento que está trazendo sofrimento, aquele pensamento que está trazendo problema para você, aquele pensamento que faz com que você não atinja os seus objetivos, os seus resultados. E quando você estiver nessa situação social, pode ser essa de você estar na rua, pode ser outra situação também, você vai fazer a seguinte pergunta: o que está passando pela minha cabeça? O que eu estou pensando? Eu acredito que as pessoas vão me avaliar negativamente. Se essa pessoa fazer uma pergunta ou me cumprimentar, eu não vou saber responder, não vou saber o que fazer. Então eu fico muito nervoso e aí começa a ter vários pensamentos negativos. Essa pessoa pode me criticar, me julgar. Ou seja, vários pensamentos podem surgir nesse momento. E você tem que identificar quais pensamentos estão surgindo nessa situação. Outra coisa que você pode verificar é se existe alguma lembrança, alguma imagem que vem à sua mente quando acontece, quando você está nessa situação social e você começa a ter esses pensamentos negativos. Às vezes a pessoa teve uma experiência negativa no passado referente a essa situação, aí eu começo a lembrar
daquela situação, daquela experiência que eu tive, e aí eu começo a ter vários pensamentos negativos, eu começo a ficar mais ansioso. Então você também tem que verificar isso. Então, uma vez que você identificou, você vai selecionar esse pensamento e vai questionar. Será que esse pensamento faz sentido? É real? Qual que é a pior coisa que pode acontecer nessa situação? Por que eu estou tão ansioso? Será que isso acontece também com as outras pessoas? E aí o problema da pessoa ter pensamentos negativos é que a pessoa pode se acostumar, isso pode se tornar crônico e a pessoa pode desenvolver mais pensamentos negativos. Ela pode ter a tendência de sempre pensar negativo. Teve um fato que aconteceu comigo uma vez. Eu viajei para um estado, estava de férias, e aí nas minhas férias eu fui para diversos lugares, fui para a praia, visitei alguns museus, alguns lugares turísticos da cidade. E aí eu lembro de uma senhorinha, meu amigo, tudo que a gente fazia, a mulher reclamava. Nada estava bom, e o sol é muito quente, e a comida não está boa, e o pessoal está atrasando, e não sei o que. No meu ver, na minha experiência, eu achei tudo maravilhoso, né? Agradeci pelo sol, pela comida, pelo passeio, pessoas novas que eu conheci na viagem, pessoas agradáveis. É claro que tem os chatos, mas o que aconteceu? Eu foquei aonde? Na parte boa, nas partes agradáveis. Partes ruins a gente sabe que tem, mas eu não vou ficar focalizar o meu passeio, né, tudo somente na parte ruim. É igual uma rosa, a rosa é muito bonita, só que se eu focalizar nos espinhos, eu vou perder a beleza da rosa, o perfume da rosa. Entendeu? Então o que acontece? Quando a pessoa, esses pensamentos negativos estão crônicos, a pessoa, até em um ambiente agradável, um ambiente favorável, positivo, ou até mesmo um ambiente neutro, a pessoa pensa de forma negativa. E aí nós temos outro problema. Quando a pessoa tem pensamentos negativos, a pessoa pode desenvolver pensamentos catastróficos. Isso mesmo que você ouviu. Pensamento de catástrofe. A pessoa não vê nada de positivo. Ela não consegue encontrar lá outras possibilidades favoráveis. Realmente tudo vai acontecer de errado, tudo vai acontecer de ruim. A pessoa tem uma filha, a filha estuda à noite. E todos os dias a filha dela chega no mesmo horário. Então, teve um dia que chegou 30 minutos atrasado. E aí a mãe já fica, meu Deus do céu, e agora? Aconteceu alguma coisa de errado. Será que ela foi atropelada? Aconteceu algum acidente? Nossa, meu Deus, vou chamar a polícia. Então a pessoa não consegue enxergar outras possibilidades favoráveis, né? Pode pensar dessa maneira, assim, ela está atrasada, talvez ela está conversando com alguém na escola, está conversando com um amigo, está ajudando alguém, ficou conversando com a professora, ou o ônibus atrasou, por causa da chuva está tendo trânsito e tal, mas a pessoa não consegue pensar dessa forma, não consegue ter esse pensamento alternativo. Por quê? Ele tem essa distorção de pensamento, ou seja, só pensa em catástrofe. Será que você pensa dessa forma também? Só em catástrofe? Então comece a mudar, pense em outras possibilidades, tá? Não pense só de forma negativa. E assim, vários fatores podem influenciar os seus pensamentos, como a TV, as mídias sociais, pessoas que você anda. Então, com quem que você está andando? Tem um ditado que diz o seguinte, que você é a média de 5 pessoas que você anda. Então, quais são as pessoas? São pessoas muito pessimistas, pessoas negativas, sempre colocam você para baixo. Então, está na hora de você rever aí alguns conceitos. Então, ambiente social. Então, o ambiente social influencia os seus pensamentos. Beleza? Vou chegando ao fim de mais um vídeo. E se você tem alguma pergunta referente à fobia social e à timidez, escreve aqui embaixo e a gente vai responder as suas perguntas. E se você gostou do conteúdo, compartilhe esse vídeo com alguém. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!